Eu agradeço a nossa convidada de hoje, a doutora Paula Virgínia Tavares do Nascimento, neurologista. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora. A doutora Paula é formada pelo Instituto de Assistência à Saúde do Servidor Público Estadual de São Paulo, é preceptora da residência de Neurologia pelo Hospital Sírio-Libanês, é fellow em doenças desmielinizantes e é responsável pelo ambulatório de doenças desmielinizantes do Hospital Lefort. Doutora, muito obrigada por estar aqui, viu? Imagina. Inclusive, eu comecei falando que da especialidade que é responsável pela esclerose múltipla, porque esse é um ponto importante, lendo sobre os desafios das pessoas que enfrentam a doença, até no cuidado de saúde. O primeiro ponto que a gente percebe é explicar qual é o responsável, a especialidade médica que vai fazer o diagnóstico, que vai conduzir o tratamento, porque deu para perceber que não é a primeira alternativa que as pessoas pensam, né, doutora? Não. Neurologista é quem conduz esse tratamento, certo, doutora? Certo, sempre é neurologista. Quando existe a dúvida, quando existe uma suspeita diagnóstica, o paciente deve buscar o neurologista, sim. Agora, quando a gente vê ali o destaque de 35 mil pessoas com esclerose múltipla, a gente fala de 35 mil pessoas diagnosticadas? Sim. Ou a gente está fazendo uma perspectiva do quanto a gente acha que a gente tem na população? Esse número é o quê? É de pessoas diagnosticadas. Pode ser que o número seja um pouquinho maior, exatamente pela quantidade de pessoas que não conseguiram chegar ao diagnóstico ainda. Mas a estimativa é que na nossa população, no Brasil, existe 35 mil pessoas com a doença, mas já em diagnóstico ou caminhando para tal. É possível que uma pessoa tenha esclerose múltipla e não saiba? É possível. Ela vai ter a doença, mas não vai dar tanta atenção aos sinais? Ou demorou para chegar ainda no especialista correto, ela não sabe que tem esclerose múltipla? Sim, é possível. Inclusive, a gente vê nos consultórios, às vezes demora anos para chegar. Teve um sintoma há muito tempo, não foi dada a devida importância, ou então era um sintoma muito inespecífico, volta depois no ambulatório, passa anos investigando até chegar ao diagnóstico. Por que a gente tem essa prevalência de mulheres jovens adultas? Mulher, na verdade, é mais suscetível a doenças autoimunes. A gente já viu isso em algumas outras doenças. De todos os tipos, né? Inclusive de doenças autoimunes, a mulher sempre tem uma maior prevalência. A maior prevalência. São poucas nas quais os homens têm mais prevalência. Então, o sexo feminino ele, geralmente é mais acometido mesmo. E as doenças autoimunes, elas aparecem mais também numa faixa etária mais jovem. É uma doença talvez que já tenha se desenvolvido por um tempo até começar a dar os sintomas. Então, é o que a gente espera, é que seja mais jovem e a mulher porque é mais acometida mesmo. Por condições diversas, que a gente vai conseguir entender, inclusive, ao longo da conversa também um pouco, porque tem coisas que a gente não consegue explicar, inclusive, com relação a isso. Agora, quando a senhora fala que é uma doença autoimune, eu já começo a entender, então, o grupo de doenças que a gente está falando. Então, explica pra gente o que é esclerose múltipla, doutora. Tá. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória, é autoimune, e o que eu quero dizer com isso? É uma doença na qual o nosso corpo começa a produzir anticorpos contra uma parte específica. No caso da esclerose múltipla, é contra o tecido que recobre os neurônios, que é chamado de mielina. Esse tecido, ele facilita a propagação do impulso do nosso neurônio, então facilita o trabalho dele. Quando existem anticorpos que são produzidos para atacar isso, o que é que acontece? A gente tem uma disfunção desse neurônio. E a depender do local que ele ataque, nós temos os sintomas. Por isso que os sintomas são tão variados na esclerose múltipla. Porque dependendo do local onde ele atacou, do neurônio que ficou mais comprometido... É que vai ter um sintoma relacionado. Então, é uma ação do próprio corpo que ataca o próprio corpo, e nesse caso esse órgão específico. A mielina não chega a ser um órgão, é um tecido. É um tecido, É um tecido, que é esse que envolve, a gente está vendo aqui na imagem. Exatamente. E que quando tem essa agressão fica ali igual aquela de cima. Começa uma representação, né? Não é exatamente desse jeito. Deixa eu mostrar aqui, doutora, por favor, a gente mostrando aqui, ó. Nesse caso é o que a gente espera que seja o normal. Isso. E aqui é quando começa a ter essa agressão. Isso. Nós esperamos que a mielina ela esteja íntegra. Então, ela recobre o neurônio de forma que o impulso, quando a gente precisa fazer o impulso de um neurônio para outro, para transmitir as mensagens, exato, a mielina auxilia nesse trabalho. Ele faz com que o impulso seja mais rápido. No momento que ela venha a ser destruída, desfigurada,
ou alterada de alguma forma, não necessariamente que ela acabe, mas que ela seja alterada de alguma forma, esse impulso, essa mensagem começa a ser enviada com atraso, o neurônio começa a ter menos efetividade na sua resposta. E a mielina, ela está no cérebro todo? Ou em algumas partes do cérebro? A mielina, ela faz mais parte da substância branca, quando a gente chama, porque o neurônio, ele é dividido no corpo e tem um axônio que a gente chama, que é exatamente a parte do neurônio que vai encaminhar o impulso, e a mielina está envolvendo ele. E aí, em qualquer parte do cérebro que tiver esse neurônio, a função que ele tiver, na verdade, Isso, vai é ser... aí que vai dizer por que é que a pessoa teve aquela sequela. Isso, exatamente. Ele pode acontecer em toda a mielina ou ele acaba acontecendo em pontos específicos? Tem pontos que são mais fáceis de serem atingidos, porque geralmente a doença ela atinge as células que estão ao redor de certas veias. A gente chama que é a perivenular, ela fica mais ao redor das veias mesmo. Então, tem áreas que são mais acometidas do que outras, coisa que a gente até consegue ver mais fácil nas imagens, ou que a gente Onde espera. tem mais veia é onde geralmente tem mais lesão. Exato. Ao redor daquelas veias específicas, que para a gente é muito bom, porque segue um padrão até para fazer diagnóstico e tudo. Ao redor dessas veias específicas tem mais lesão, tem mais sintomas e a gente vê mais claramente no decorrer da doença. Agora, quando você falou também que é uma doença autoimune inflamatória, o que significa que é uma doença inflamatória, doutora? Significa que nossas células de inflamação, elas são liberadas e são acionadas para fazer aquele processo de destruição. Por exemplo, se eu estou gripada, meu sistema imune vai acionar minhas células inflamatórias para destruir aquela infecção. Uhum. Quando ele acredita que a mielina ou algum outro tecido do nosso corpo, alguma outra doença autoimune, por exemplo, é um agente externo ou é um agente que cause doença, não é do nosso corpo, ele aciona essas células inflamatórias exatamente para tentar atacar, entre aspas, né? Para tentar conter aquele agente externo, mas na verdade... Que no caso não é externo. Então, as caso células inflamatórias que vão acabar fazendo essa agressão, digamos Isso, assim. Exatamente. Elas são direcionadas para lá. Vamos sentar de novo para a gente continuar. Até quando a gente pensa em inflamação, eu não sei se está equivocado o raciocínio, mas pensa assim na garganta inflamada ou alguma coisa que fica quente, fica inchado. Deve ser um efeito preocupante também no cérebro, né? Que é uma estrutura que é tão delicada, em que as coisas estão tão encaixadinhas ali. Quando começa esse processo, ele vai, aos poucos, fazendo com que o funcionamento do cérebro fique alterado também, né? Ele não funciona do jeito certo. Sim. Tem alguma coisa que está ali atrapalhando o tempo Exato. todo. Atrapalhando bastante até, porque é um processo que inicia e permanece, e às vezes ela é mais forte do que o neurônio vai aguentar, por assim dizer, para continuar fazendo o seu trabalho normal. Quando é algo muito forte, ele acaba tendo prejuízo no funcionamento, importante. Quando é algo que é mais insidioso, ele até consegue manter o funcionamento e não há sintomas. Por isso que, às vezes, é difícil de fazer o diagnóstico. O processo já pode ter iniciado, mas nenhum sintoma ficou óbvio ainda, ficou perceptível. A partir do próprio nome, esclerose é uma palavra que é associada muitas vezes assim, usada de forma pejorativa, né, preconceituosa, aquela pessoa está ficando esclerosada. Ou até relacionando com as demências. No campo da saúde mental e das doenças neurológicas, há sempre muita confusão e muito preconceito. Sim. A esclerose múltipla é uma demência? Não. A esclerose múltipla é uma doença diferente das demências. É uma doença autoimune, né? É uma doença que acontece em surtos, pessoas mais jovens, que fazem outros sintomas bastante variados, inclusive. Mas a demência é outro patamar de doença, é uma doença degenerativa, é uma doença na qual, no geral, o mais comum, que é o Alzheimer, começa a apresentar primeiro sintomas de esquecimento, depois de um certo tempo, tem dificuldade em fazer o que fazia antes, começa a desaprender a fazer o que fazia, ter dificuldade em pagar conta, sair de casa sozinho, se perde mais facilmente, de forma progressiva. Isso é uma demência. E acontece em pacientes, no geral, bem mais velhos, né? Pelo menos o Alzheimer. Mais associado ao envelhecimento mesmo, nesse caso, né? Ao estilo de vida também. Ao estilo de vida também.
mas acontece por outros motivos. É uma outra parte, assim. E existe, inclusive, deixa claro que as demências existem, né? Porque a pessoa fala assim, também usando do jeito errado, é um demente. Não, a demência é um grupo de doenças, é isso, doutora? Sim, a gente pode dizer que é um grupo, é um tipo de... É um grupo de doenças, características, é um grupo de doenças. Elas existem e elas estarão cada vez mais comuns na nossa vida. Então, imagine que com uma população que está envelhecendo e as estatísticas mostram que vai envelhecer cada vez mais, a gente vai conviver cada vez mais com demências, com doenças neurodegenerativas. Então, preconceitos, as palavras do jeito errado para agredir as pessoas, a gente não deve mais promover. Até porque quando acontece na nossa família, com pessoas que a gente conhece, a gente vê o quanto isso é dolorido. Então, evitar, inclusive, o uso de palavras que dizem respeito a doenças, Sim. assim como o esclerosado, para tentar ofender alguém ou diminuir alguém. A gente tem que respeitar, inclusive, essas pessoas que, por si, já passam por grandes desafios. Elas não precisam, e ninguém precisa, de alguém que fique piorando a condição de saúde delas. Exato. Né? Cria um termo pejorativo, né? Isso prejudica muito o tratamento de quem tem a doença em si. Principalmente a maneira como as outras pessoas veem a doença, ou a própria pessoa vê sua doença. Então, é muito negativo, com certeza. E isso é muito importante porque é uma doença que traz os seus impactos. A doutora falava sobre os impactos diversos que podem surgir, então a gente vai começar a entender mais sobre como é que isso acontece. A doença autoimune, doutora, a senhora já explicou, é uma ação do próprio organismo contra ele mesmo. Agora, alguma coisa acontece para que ele comece a se comportar dessa forma? Porque não é uma doença que a gente nasce com ela. A gente ou dá para nascer já com esclerose múltipla? Não se difícil, sabe. Pode surgir em criança, sim, mas nascer com a doença é muito difícil. Nunca então, em algum vi, momento, o sistema imune começa a trabalhar contra ele mesmo. Isso. O que faz com que isso comece, doutora? No caso da esclerose múltipla, existem algumas hipóteses. Por exemplo, a hipótese mais aceita é que no contato com outros vírus, principalmente o vírus da mononucleose, que é um vírus muito comum, e que muitas pessoas têm contato, sei lá, às vezes até 90% de uma população pode ter contato com o vírus da mononucleose. O corpo, ele entende aquele vírus como um agente externo, porém, o vírus, a conformação dele se parece, de alguma proteína, parece a conformação da mielina. Então, o corpo, ele pode entender que aquilo ali é externo. Ele começa a confundir. E começa a confundir, exato. Entendi. Como se fosse um espelho fosco do vírus, nossa mielina. Porque a pessoa, quando ela teve contato com o vírus, ela criou a imunidade. Exato. Né? É o que funciona a vacina, por exemplo, né? A gente tem contato com o vírus, aprende como é que se defende, e aprende a identificar e se defender, e aí ele começa a confundir e acha que é o vírus de novo. Exatamente. E aí ele começa a atacar. Essa é uma das hipóteses. E aí a gente chama isso de mimetismo molecular, né? Porque mimetiza mesmo. Então, o corpo entende que o vírus é externo, ótimo. Porém, ele começa a achar que tem outras proteínas do nosso corpo que também são externas. E aí é que a bainha de mielina começa a ser atacada, porque uma proteína dela parece uma proteína externa. Então, o nosso corpo começa a produzir anticorpos, começa a encaminhar células inflamatórias para lá. Por esse motivo. É uma das hipóteses de surgimento. Agora, quando a doutora fala uma das hipóteses, concluímos que não se tem certeza. Não se tem certeza. Então, a doença pode aparecer numa pessoa que nunca teve histórico familiar? Sim. Não tem fator genético, então, associado? Sim. A doença, ela pode ter o fator genético, assim, isso é um ponto importante até para a doença, porque da maneira como você vai, como o seu sistema imune vai agir, como ele vai interagir, isso tem uma certa predisposição genética. Mas não quer dizer que se você não tem na família, você não vai ter. Só aumenta suas chances, se tiver um irmão, se tiver um parente de primeiro grau. Então, assim, a chance é bem maior para quem tem alguém próximo na família com a doença. Mas se você não tiver ninguém, não quer dizer que você não vai está ter. imune. Não, de jeito nenhum. Você pode começar a ter os sintomas do mesmo jeito, apresentar a doença do mesmo jeito. A gente sempre vê muitas pesquisas associadas a fatores ambientais, emocionais. E muitas doenças autoimunes, inclusive, elas estão relacionadas a grandes momentos difíceis do ponto de vista emocional, né? Mas, por exemplo, num lúpus, né, que se fala muito comum depois da gestação, em que a mulher tem alteração hormonal, mas tem também a parte estressante ou de grandes traumas.
a gente conseguiria fazer essa associação também com a esclerose múltipla, dela ser disparada depois de um grande trauma? Ou pessoas mais estressadas teriam um risco maior de ter a doença ou não, doutora? No caso de iniciar a doença, é difícil falar. Porém, em pessoas que já têm a doença, sim, é um fator extremamente importante a questão psicológica. Então, grandes estresses, depressão, alterações de humor, eles podem aumentar a quantidade de surtos, podem piorar o prognóstico da doença, podem dificultar o tratamento da doença. Então, sim, é um fator que descompensa a doença. Com toda Talvez certeza. Não como um causador, um gatilho específico, mas tem relação depois do diagnóstico feito, com tem certeza. Relação, com certeza. Outras doenças autoimunes são um fator de risco para a esclerose múltipla ou não? Pode ser que exista uma facilidade de desenvolver a doença, porque as doenças autoimunes, elas andam meio que em conjunto. Então, é comum uma pessoa que tem diagnóstico de uma doença ter diagnóstico de uma segunda depois de algum tempo. É como a gente fala que as doenças autoimunes, elas abrem as portas para outras doenças. Então, às vezes, você tem uma doença autoimune da tireoide e depois começa a apresentar um lúpus, por exemplo. Então, isso pode ter, sim, um aumento da prevalência ou até uma facilidade do seu sistema imune começar a produzir anticorpos contra a sua bainha de mielina se ele já está desregulado. É um sinal de que, de alguma forma, o sistema imunológico é um pouco confuso. Ou que ele trabalha demais. Até quando ele não devia, ele está trabalhando. Exatamente. Se a pessoa tem essa característica, a chance, então, de desenvolver outras doenças é maior. É maior. A gente recebeu a pergunta de um telespectador aqui que é interessante e tem relação exatamente com essa confusão que a gente faz com as palavras. Porque eu não sei se tem relação. A pergunta é do Jefferson de Campinas. Oi, Jefferson, boa tarde. Ele gostaria de saber qual a diferença entre a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica. Ótima pergunta, Jefferson. Muitas pessoas realmente têm dúvidas. Que esclerose está nos dois nomes. São doenças semelhantes? Não, não são doenças semelhantes. Tá vendo só? Inclusive, tem pacientes que procuram um ambulatório de esclerose múltipla preocupados com esclerose lateral amiotrófica, assim, é uma confusão. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa dos neurônios. Para a gente fazer um movimento, nós precisamos, de forma primordial, de dois neurônios principais. O primeiro, que vai da cabeça até a medula, e o segundo, que é da medula até nossos braços, pernas e tudo mais. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que degenera esses dois, tanto o primeiro quanto o segundo. Então, é uma doença primariamente motora, tá? E é uma doença progressiva, ela não tem cura e não tem um tratamento assim efetivo mesmo. É uma doença que vai progredir. E é uma doença que apresenta outros tipos de manifestação. Certo que fraqueza pode ter nas duas, pode, mas é diferente. É de uma outra forma. É uma fraqueza porque você não consegue emitir essa mensagem para o seu corpo fazer determinado movimento e ele não consegue reagir. E isso. Ou ele não consegue, ou você não consegue fazer a mensagem chegar até a medula, ou você não consegue que a medula faça o movimento, por exemplo, em forma mais básica. Mas a esclerose múltipla, ela pode apresentar sintomas semelhantes? Pode, se ela fizer alguma lesão nesses neurônios pode, do movimento. Do movimento. Mas, entenda, ela não é exclusiva disso e, mesmo assim, são lesões que... acho que a gente vai falar um pouquinho depois, mas são lesões que são diferentes. Elas começam e depois tem uma melhora, tem um percentual de melhora, às vezes a melhora completa é totalmente diferente da esclerose lateral amiotrófica, que inicia um processo e ele só progride. E não é autoimune também, a esclerose lateral amiotrófica? Ela é degenerativa. É degenerativa, então... Os caminhos, inclusive, que levam à doença são diferentes, são diferentes, né? A gente, inclusive, escuta mais falar sobre, até a sigla, né? ELA, né? Que é o que se usa para falar dessa doença, e a gente vê que realmente o impacto é bem grande, né? Bem maior, a sobrevida é menor. É uma doença que ela é mais impactante mesmo, como você falou. E a gente vai retomar a conversa, inclusive, para falar de sintomas, porque era realmente esse o nosso próximo desafio, agradecendo a Rosângela, de São Bernardo do Campo, São Paulo, que pergunta quais são os sintomas dessa doença. Então, Rosângela, obrigada pela participação. E a Rosângela mandou uma outra pergunta que eu vou trazer também para a doutora, assim que ela explicar para a gente os sintomas da esclerose múltipla. Doutora, por favor. Os sintomas da esclerose múltipla são diversos. Os mais comuns são, principalmente, sintomas motores,
do tipo fraqueza nas pernas ou de um lado do corpo, sintomas de alteração de sensibilidade, dormência também, ou nas pernas, ou de um lado do corpo, na face, sintomas de turvação visual. Então, às vezes, um sintoma que começa no olho, com a dificuldade para enxergar de um olho só, associada à dor nesse olho para movimentação. Pode ter sintomas também com tontura, dificuldade de andar, desequilíbrio, fadiga. É um sintoma extremamente importante e presente em pacientes com esclerose múltipla, então, que é difícil da gente examinar, mas é um sintoma que o paciente traz, que é o cansaço maior para realizar as atividades que antes ele realizava sem problemas. Ou então, uma atividade que ele faria de forma habitual, outras pessoas fazem facilmente, e que cansa mais, ou cansa mais rápido, isso é a fadiga. E alguns outros sintomas também, como algumas dores do tipo choque, principalmente em face, em pessoas mais jovens. A gente tem que excluir que existe uma doença desmielinizante. E é importante saber que os sintomas da esclerose múltipla, quando em surtos, eles duram mais do que um dia inteiro. Não é um sintoma que vem e vai embora. É um sintoma ele vem de uma vez? Isso. Ou a pessoa começa aos poucos a sentir essas coisas? Depende. Ele geralmente começa a aumentar nas primeiras horas ou dias. Pode ser que comece com sintomas mais simples ou menor, e ao longo dos dias o sintoma vai aumentando, assim como algumas pessoas começam a apresentar, e no mesmo dia ele já aumenta, mas precisa de pelo menos algumas horas para ele iniciar e se estabelecer de fato. E dura mais do que um dia, com toda certeza, isso num surto. E tem sintomas que são progressivos da própria doença mesmo, como a fadiga. Não é um surto, é um sintoma presente na vida. Uma característica uma quase característica, já, né? Isso, praticamente uma característica da doença, tá? E pode ter também algumas alterações de humor associados, alterações psicológicas, depressão, é mais comum. Esses sintomas, pelo que a senhora estava explicando antes, eles estão associados à área do cérebro em que está ocorrendo a lesão da mielina. Isso. Mas eles também são sintomas que são causados por consequência. Por exemplo, a depressão é mais comum porque está tendo uma alteração cerebral ou porque, já que é uma doença impactante, uma doença que traz uma perda de qualidade de vida muitas vezes, e por isso surge a depressão? É mais pelo impacto da doença mesmo. Tá. Então, é um sintoma meio que secundário, digamos assim, né? Isso, tá. É um sintoma meio que secundário. Você não vai ter a depressão como um surto, não é assim. Entendi. Porém, ele aparece mais depois do impacto da doença, ou as pessoas elas têm mais predisposição a ter um transtorno de humor. Claro que o impacto vai ajudar muito para desenvolver esse tipo de transtorno, porque você recebeu um diagnóstico de uma doença importante, o impacto que vai ter na sua vida em relação ao tratamento, segmento, isso ajuda nas alterações um grande fator de risco. Sim. Esses sintomas, você falou muito sobre surtos. Eles são sintomas que vão aparecer como? Explica pra gente o que é surto, como é que é essa característica da doença? O surto é o seguinte, é um sintoma que acontece quando existe aquela área de lesão da mielina na área específica do cérebro. O paciente vai ter o sintoma da área relacionada. Então, por exemplo, se for numa área motora na medula ou no cérebro, vai ter uma dificuldade para andar, uma fraqueza nas pernas, ou uma fraqueza de um lado do corpo, ou uma fraqueza no braço, ou uma alteração sensitiva, etc. Que acontece que ele começa aos poucos, ele começa de forma insidiosa, geralmente começa mais como uma dormência na mão, depois estende para o braço, ou então uma fraqueza, começa a sentir que está pesado e depois de alguns dias percebe que está ficando mais pesado, que está mais progressivo. E ele se estabelece depois de algum tempo, então pelo menos 24 horas a gente precisa para estabelecer que aquilo ali foi um surto. Por quê? Porque pessoas que têm a doença, elas podem ter o que a gente chama de pseudo-surto. São sintomas paroxísticos, são sintomas que acontecem em algum momento e melhoram espontaneamente. Não foi um surto, foram pseudo-surtos, ou porque está calor, ou porque o calor piora os sintomas da doença, ou porque está com alguma infecção, então o corpo já não está no seu 100%, então pode levar até algum sintoma.
Mas não chegou a ser um surto? Não, fugaz. Agora, o surto não. Para a gente estabelecer, ele precisa iniciar e se manter. E aí vai depender assim, dos sintomas no local que ele ficou mais afetado. Os sintomas, eles vão progredindo? Por exemplo, a pessoa começa com essa fraqueza. E vai ser uma fraqueza cada vez mais forte se ela tiver novos surtos? Ou o surto vai ter sintomas diferentes, talvez? Geralmente tem sintomas diferentes. Um surto, ele tende a melhorar. Então, o que é que acontece? Você tem um sintoma, ele atinge um nadir em algum momento, atinge o pico. Isso pode ser em um dia só, pode ser ao longo da semana, pode ser até em um mês. Né? Atinge e depois começa a reduzir os sintomas. Os sintomas vão melhorando. É o natural que a gente espera, principalmente no começo da doença, que tem mais surtos, que a doença é mais inflamatória. Então, ela tende a melhorar. Quando existe um sintoma de surto, quando existe uma caracterização, o paciente precisa ser internado, a gente faz tratamento durante a internação para diminuir o tempo do sintoma, para diminuir a possibilidade de sequelas. Então, ele tende a melhorar sozinho, mas a gente ajuda para que esse processo inflamatório, isso, vá embora mais rápido, a melhora seja mais importante e mais rápida. Agora, deixa eu trazer aqui a outra pergunta da telespectadora, para a gente não esquecer. Inclusive, porque é uma dúvida bem interessante. A Rosângela, de São Bernardo do Campo, perguntou ainda: quem usa cocaína tem uma possibilidade de desenvolver esclerose múltipla, doutora? Cocaína não tem muita relação com a esclerose múltipla em si. Porém, a cocaína tem relação com doenças vasculares do tipo AVC, principalmente. Tanto o AVC isquêmico quanto hemorrágico, ou até um outro processo inflamatório que pode acontecer por conta da cocaína. E também destruir a mielina, etc., de forma progressiva. Então, assim, a cocaína está relacionada a alguns quadros neurológicos, sim. Alguns podem ser progressivos. Não, a esclerose múltipla em si é uma doença um pouquinho diferente, mas pode ser... Outras doenças que também acontecem... Isso, e também pode ser bem catastrófico. É uma droga que realmente traz muitos impactos, inclusive o nome do programa, Viver é Melhor, surgiu inclusive dentro dessa campanha de prevenção do uso de drogas, não use drogas, viver é melhor. A gente ampliou esse conceito, a Legião da Boa Vontade, para todos os assuntos de saúde, mas lembrando que as drogas, elas sempre são prejudiciais à saúde e a melhor forma de evitar que isso aconteça é a prevenção. Então, Rosângela, esclerose múltipla não é pelo menos o mais preocupante, mas há muitos outros riscos que essa pessoa que usa cocaína corre, isso, não é? Às vezes até bem mais grave. E não só neurológico, né? Infarto também. Então, é uma droga bem preocupante em termos de saúde pública. Muito obrigada, Rosângela, pelas suas perguntas. Agora, a gente voltando a pensar nos sintomas, né? Fico pensando, são surtos que trazem sintomas diferentes e que a gente pode confundir isso com muitas outras coisas. Como é que o médico vai saber o que é que essa pessoa tem, doutora? Os surtos da esclerose múltipla, eles são, primeiro que são sintomas insidiosos, né? Como eu falei, são sintomas... É diferente de um AVC que acontece rápido, do nada. Eles são sintomas que vão iniciando, vão se prolongando e depois melhoram espontaneamente se não procurar um médico, no geral. Quando chega para a gente, chega para o médico para ter essa dúvida se existe a possibilidade de ser esclerose múltipla, como é que a gente faz a distinção? Um sintoma, por exemplo, uma vertigem que ficou mal explicada, durou dias a semanas, foi difícil de tratar, de repente melhorou espontaneamente. Pouco tempo, um tempo depois, 6 meses, 1 ano depois, apresentou dormência na mão, que subiu para o braço, ficou dias a semanas, melhorou espontaneamente também. Não procurou médico, às vezes procurou um ortopedista, achava que era hérnia, existe muito... Muita confusão. Muita confusão. Então, a gente desconfia quando são sintomas multifocais, né? Acontecem em locais diferentes e com esse padrão de que demora um pouquinho mais para se estabelecer e vai melhorando espontaneamente. E não são tão clássicos, ou às vezes sim, né? Às vezes podem confundir com outras doenças, mas quando você vai juntar, são vários sintomas diferente, não faz sentido. Um foi uma vertigem, o outro foi uma fraqueza, o outro foi
uma dormência, outro foi uma dor na face. Normalmente, o que nos leva mais a pensar é quando é um sintoma mais grave, por exemplo, de visão dupla. Visão dupla é um que a gente consegue ter mais é mais rápido, é mais né? rápido, aquela rapidez em termos de captação. Porque quando tem a visão dupla, que por causa neurológica, e pode ser oftalmológica também, mas quando a gente faz a distinção e é neurológico, a gente tende a investigar muito mais essa questão inflamatória, principalmente em pessoas jovens. Pode ser um AVC? Pode. Mas em pessoas mais jovens é mais difícil. Ainda mais se nunca tiveram nenhuma doença, 20 anos, não tem hipertensão, não tem diabetes, enfim. Era saudável. De repente tem uma visão dupla e a gente precisa investigar, encontra as lesões. Então, dependendo do tipo, a gente consegue ter aquele feeling, os outros médicos principalmente, né? Se eu tivesse talvez esses sintomas, eu não sei se eu ia conseguir relacioná-los ou até lembrar, porque você falou, às vezes 6 meses depois, não é seguido que isso acontece. Então, eu imagino por que é difícil fazer esse diagnóstico. São coisas que acontecem longe, muitas vezes, umas das outras. A gente não consegue entender e passou, né? Não é assim que a gente fala. Resolveu sozinho, passou, então está resolvido. Sim. Nem sempre. Como é que a gente poderia ajudar o médico a fazer o diagnóstico? Anotar essas coisas? Anotar é interessante, mas é muito difícil. Eu acho que todo impraticável. Eu acho que todo mundo perderia o caderno, ou, enfim, apagaria no celular. Mas o principal é você ter a informação de que isso pode ser outra coisa. Porque quanto mais a gente informa, mais as pessoas sabem que existe a doença. Então, assim, começa a ter uma alteração motora, tudo bem, parece ter um problema de coluna, pode ser uma hérnia. É difícil a gente dizer logo, vai para o neurologista, né? Senão todo mundo vai para milhões de coisas. Tem um monte de gente marcando consulta. Mas o mais importante é você saber que a doença existe e que aquele sintoma que está permanecendo, que demorou a acontecer, ou então que está estranho para a doença que você esperava, ou você está tratando com um profissional e não está tendo a melhora importante, começa a repensar que pode ser outra coisa. Tá? Então, assim, ou então, se for um sintoma que pode ser neurológico inicial, mesmo que você vá precisar procurar um outro profissional em um segundo momento, marca com o neurologista, deixa ele descartar que não é, entendeu? Tá. Então, assim, teve alteração visual, mas se foi aguda, claro, procura um oftalmo, mas é alguma coisa assim que você está meio na dúvida, às vezes demora dias, melhorou sozinho, procura o neuro, deixa o neuro te avaliar. Se ele achar que não é da competência, ele encaminha para outros profissionais. Mas teve alteração visual, alteração sensitiva também, fadiga. Fadiga pode ter milhões de causas. Você pode ter fadiga porque não está dormindo bem, por exemplo. A fase está difícil no trabalho. Exato, porque anemia, tem muito estresse, depressão. Exato, enfim, muitas doenças elas podem ocasionar. Mas você não tem um motivo certo. Se sente mais cansado e teve algum sintoma desses que você não soube explicar, procura. É sempre melhor procurar o profissional antes do que você ficar esperando, aguardando que outra coisa aconteça, achando que foi alguma coisa que passou, foi fugaz. É melhor procurar e o profissional dizer que não é nada, do que um diagnóstico tardio. Do que um diagnóstico tardio, depois de muito tempo, muito surto. Para a gente concluir essa parte, diagnóstico exige exame, doutora? Com certeza. Para a gente diagnosticar a esclerose múltipla, a gente precisa de uns pontos bem concretos. O primeiro é de uma história que seja compatível com a história de esclerose múltipla, de surtos que sejam compatíveis. A segunda é o nosso exame físico do neurologista. Ele tem que fazer um exame completo, a gente tem que examinar tudo, não deixar passar nada, porque às vezes foi até um surto que não sentiu muita coisa, mas ficou uma sequela e a gente consegue ver no exame físico. O terceiro ponto é exame de imagem, ressonância magnética. Então, tem que ter. Porque é no exame de imagem que a gente vai conseguir estabelecer algumas coisas. Por exemplo, se tem lesão, quantas lesões, se já é uma doença, a área atingida, se faz sentido a área com o sintoma que vem apresentando, porque é algo que a gente também tem que fazer a relação.
Se só tem no cérebro, se tem na medula, qual o tamanho, porque tem doenças que mimetizam a esclerose múltipla. E quando a gente vê a imagem, vê outros exames, a gente percebe que não é. Então, ressonância é um ponto. E outros pontos de exame é o exame do líquor, que é um exame que a gente faz, é o líquido que recobre o sistema nervoso, que a gente tira da espinha. E ele é muito importante porque a gente consegue ver com ele sinais inflamatórios, até infecciosos que poderiam estar mimetizando a doença. Então, os exames complementares são fundamentais. Para fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico. E a gente também solicita alguns exames de sangue para ver outras doenças autoimunes, doenças infecciosas, algumas doenças até sexualmente transmissíveis, como o HIV, a sífilis. Eles podem fazer sintomas que são sintomas desmelinizantes, mas por conta da infecção, por outro motivo, e não esclerose múltipla. Então, quando a gente vai fechar o diagnóstico, a gente faz toda a investigação de outras causas. E isso é importante, porque se tiver alguma outra causa que seja mais sugestível de ser, uma outra causa mais fácil, por esse caminho que a gente vai. A gente pensa em quê quando a gente fala em esclerose múltipla, doutora? Em cura ou em controle? A gente pensa em controle. Cura, infelizmente, a gente não tem ainda, mas conseguimos controlar a doença, conseguimos controlar os surtos. Isso é o que a gente busca. E não só controle de surtos, como também melhora da qualidade de vida. Então, quando a gente fala em tratamento, no que fazer, tanto de controle daquele processo... A gente consegue impedir essa ação de ataque do sistema imune para a mielina ou não? A gente consegue cessar isso, doutora? Sim, nós conseguimos controlar que... Ele para de atacar? Isso. Tá. Em termos gerais, sim. A gente consegue diminuir a quantidade de surtos, às vezes até abolir mesmo, e diminuir o risco daqueles surtos terem sequelas graves, por exemplo. No começo da doença ela é mais inflamatória, então a gente agir mais rápido no começo consegue dar uma bloqueada nisso, ou pelo menos controlar mais. O surto que teria será mais atrasado, vai acontecer depois de vários anos, ou então não vai ser tão grave. Mas depois de alguns anos a doença ela pode ficar mais degenerativa, então pode ser que ela continue ainda num processo, mas não igual ao de antes. E não com as sequelas que teriam, porque a gente conseguiu bloquear no início um processo que estava muito em atividade, pelo menos diminuir. Então, tem sim muitos benefícios em fazer o tratamento. A doutora vai explicar mais para a gente sobre eles, mas eu quero trazer a doutora Maria Cristina, que passou por um caso da doença na família. Eu vou contar a história dela. Ela teve uma filha com esclerose múltipla. O diagnóstico aconteceu aos 6 anos de idade. A filha dela veio falecer aos 13 anos com lúpus em 1998. Era um caso raro, pois na época haviam poucos tratamentos em adultos. A minha pergunta a pergunta da Maria Cristina: de lá para cá, houve algum outro caso de esclerose múltipla em crianças, doutora? Esclerose múltipla, ela é uma doença mais de mulheres jovens, geralmente depois dos 20 anos, mas sim, acontece em criança, é mais raro, mas acontece bastante. É difícil nessa faixa etária, 6 anos, realmente muito raro ser tão jovem. Geralmente adolescente ou até 9, 8 anos, é mais difícil de acontecer, porém acontece. Existe ainda? Existe e está cada vez mais prevalente porque a gente consegue fazer o diagnóstico mais fácil agora. 93 que ela começou a doença, né? Faz bastante tempo e, como a gente falou antes... Não, foi até antes, até um pouco antes Até um pouco ainda. Antes, né? Faleceu em 98. Se ela faleceu em 98 e ela teve com 13 anos e teve diagnóstico com 6... até antes. Foi antes ainda, então. Então, até aquilo que a gente conversou, né? Sobre 2 doenças autoimunes juntas, que existe maior possibilidade, sim. Mas respondendo à pergunta, os tratamentos de lá para cá, do começo dos anos 90 para hoje, mudaram muito. Na verdade, nós temos uma adição de inúmeras outras drogas ao tratamento da esclerose múltipla, que antes era bem mais restrito. Antes da década de 90, aliás, a gente praticamente não tinha muito o que fazer. E depois da década de 90, depois do começo, principalmente, a gente começou a ter mais medicações, começamos a estabelecer um tratamento
começamos a dar nome a esse tratamento. E de lá para cá, isso só vem aumentando, Melhorando. só vem melhorando. Isso. Então, as casos em crianças continuam acontecendo, só que a gente tem hoje uma gama maior de tratamentos disponíveis e de medicações e de estratégias disponíveis. Com certeza. Maria Cristina, muito obrigada pela sua participação. Inclusive, falando sobre isso, então, sobre tratamento. Chega um paciente no seu consultório, doutora, fez o diagnóstico todo lá, excluiu outras doenças, pega o histórico dessa pessoa. Como é que você vai determinar qual vai ser o tratamento para aquele paciente? Isso vai depender muito do tipo de esclerose múltipla que ele tem e da progressão da gravidade da doença. A esclerose múltipla, ela, de forma inicial, ela pode ser dividida na esclerose múltipla remitente e recorrente, que é essa que eu falo dos surtos, que é a mais comum. Que acontece um surto, ele melhora sozinho, ele é remitente, né? Ele dá uma melhorada, depois ele recorre. Então, essa forma é a forma mais habitual da doença se apresentar. A forma remitente e recorrente é a que mais tem medicações disponíveis para tratamento. A outra forma é a esclerose múltipla progressiva. Tem a primária progressiva, que é aquela esclerose múltipla que ela começa com um sintoma, geralmente motor ou de equilíbrio, coordenação, e que esse mesmo sintoma vai piorando com o tempo, vai progredindo. Esse tipo de esclerose, ele acontece em menor grau, em menor frequência, que é a remitente recorrente, porém ela é mais difícil de controlar. E na realidade a gente não tinha medicação que controlasse essa doença. Nós não tínhamos muito o que fazer. A gente tinha algumas tentativas, fazia algumas medicações para diminuir a progressão, mas a resposta não era tão boa, não havia essa diminuição. Recentemente, nós tivemos a liberação de uma medicação, que chegou agora no Brasil também, que conseguiu diminuir um pouco essa progressão. Não foi assim tão expressivo, mas já é alguma coisa. Já é um começo, porque agora nós temos um tratamento que é liberado, que é direcionado para essa esclerose múltipla, que ela começa desde cedo a progredir. É um pouco mais agressiva, então, esse tipo? Porque ela não é nem tanto pelas inflamações de uma hora em alguns lugares, é mais pela inflamação daquele ponto e degeneração dele mesmo. Então, acaba que ela progride um sintoma só. E é mais difícil de a gente conseguir controlar. Se parece mais com as doenças degenerativas, que não tem muito tratamento. Mas ainda continua sendo a mesma esclerose múltipla, só que em uma outra apresentação. E existe a esclerose múltipla, que inicialmente era a de surtos, a remitente recorrente, e que se torna secundariamente progressiva. Então, como é que isso acontece? O paciente tem surtos no começo da doença, como habitual, e depois, algum desses sintomas, geralmente também ou motor ou de coordenação, ele não melhora completamente e começa a piorar. Mas assim, não de forma que em um belo dia teve uma piora expressiva. Não, ele vai piorando com o tempo, com os meses. E sempre que a gente vai avaliar em consultas, vê que aquele sintoma específico está pior. Está pior. Esse tipo de esclerose também é um pouquinho mais difícil de tratar. Geralmente a gente usa as mesmas drogas da remitente recorrente, porque ela era inicialmente uma dessas. Mas a progressão a gente não consegue estacionar de forma tão eficaz assim. As sequelas que ficam, ou os sintomas que ficam, eles são revertidos? São. Pelo menos no início, os iniciais, a gente consegue reverter mesmo que parcialmente. O surto, ele por si só, já tem uma tendência a melhorar. Sim. Mas quando existe o diagnóstico do surto, se um paciente tiver diagnóstico de esclerose múltipla ou não, nós suspeitamos, no pronto-socorro, no consultório, que existe um surto agora, nesse momento, nós fazemos medicações específicas para esse surto, que são o quê? O mais comum, o que a gente faz primeiro, é o corticoide. A gente faz corticoides em doses altas, que são anti-inflamatórios. Então, eles diminuem a inflamação daquele processo. Com isso, o paciente melhora mais rápido, melhora de um surto. Talvez o que ele fosse melhorar, ele até melhora um pouco mais, então diminui os riscos de uma sequela mais grave. É importante a gente agir durante o surto. Quando o corticoide não consegue agir sozinho, a gente tem outras opções.
outra opção de tratamento ou uma opção que é mais invasiva, mas é como se ela fizesse uma lavagem, ela retirasse os anticorpos que estão no sangue. E aí, isso é para surtos, claro, que são bem mais graves. Então, o paciente ele vai ter uma condução de tratamento para o momento do surto. Sim. E para sequelas específicas que talvez estejam ali, um tratamento pensando a longo prazo também. Exatamente. Ele vai ter esse olhar para o imediato e para o futuro. Exato. E aí, é depender do tipo de esclerose múltipla, por exemplo, é a mais comum, remitente a corrente? Ok, temos várias medicações que a gente pode oferecer para o tratamento. Mas se a doença ela for muito mais ativa no início, for em homens, que geralmente o prognóstico é um pouquinho pior, é uma doença que em um ano só já teve 2, 3 surtos, ou surtos com vários sintomas diferentes, a gente faz a ressonância e tem inúmeras lesões, é uma doença muito ativa, a gente tende a tratar com medicações mais ativas também. Então, depende meio que também da gravidade da doença. Algumas se apresentam de forma mais simples, algumas se apresentam de forma mais indolente, até tem um surto depois de 3 anos, tem outro surto, às vezes menos, até com sintomas mais básicos ou que melhoram completamente, não deixam nenhuma sequela, e alguns não, eles já são mais ativos, mais graves. Cada pessoa vai ter uma característica própria Sim. Da doença, e é importante entender isso porque os tratamentos serão diferentes. O prognóstico é sempre diferente, é muito importante então que se saiba o que naquele paciente acontece, qual é o melhor para ele. Para a gente concluir a conversa, uma pergunta de rua, de um telespectador que traz uma questão para a doutora esclarecer mais sobre o assunto para a gente. Vamos ver. É verdade que tomar sol ajuda no tratamento da esclerose múltipla? Isso é mito ou é verdade, doutora? Tomar sol, na verdade é difícil responder essa pergunta assim, de forma simples. É mais comum a esclerose múltipla aparecer em países que têm menos incidência de sol mesmo. E a gente leva isso em consideração, mas por conta da vitamina D. Não pelo sol específico, mas pela vitamina D, isso, que a pessoa deve ter mais baixa. Existe uma questão demográfica, mas é difícil de explicar, porque aqui, lá é bem mais comum do que aqui, por exemplo. Os países do norte da Europa, por exemplo, é muito mais frequente. Mas a gente meio que leva em consideração que a vitamina D está fazendo um papel importante aí. Como a gente tem mais incidência de sol, os índices eles seriam um pouquinho maior. Mas só tomar sol não quer dizer que você tem uma vitamina D suficiente, né? E aí depende da quantidade de sol que você toma. Tem que ter cuidado com câncer de pele também, não é tão fácil assim. Você ficar tomando sol o dia inteiro e achar que aquilo é bom para a sua saúde, porque na verdade a gente tem que proteger a pele também. Então, na verdade, a gente tem que pensar no nível de vitamina D equilibrado. Isso. É necessário que a gente tenha. Não que a falta de vitamina D vai causar esclerose múltipla. Existe uma maior predisposição, um maior risco há muito tempo com a vitamina D insuficiente. E a gente mesmo tenta manter a vitamina D dos nossos pacientes mais alta. Então, não é algo que... Não é fator causal direto. Eu vou ter esclerose porque minha vitamina D... porque não tomo sol, exato. Mas tem é sempre bom, tem alguma relação e é sempre bom manter os níveis estáveis, pelo menos. Doutora Paula, muito obrigada por vir responder às nossas perguntas hoje. A gente pode falar muitas outras coisas sobre esse tema, mas tivemos já hoje um bom esclarecimento. Seja sempre muito bem-vinda à programação da Boa Vontade TV. Muito obrigada pelo convite.